Olá, meu povo! Estamos começando mais um programa. E hoje, como todos os outros, né, da primeira temporada, eu vou conversar com uma grande mulher. Ela que já foi faxineira, babá, empregada doméstica, começou a trabalhar aos 8 anos de idade, tornou-se uma das maiores potências no meio político em Alagoinhas, eleita e reeleita como a primeira mulher negra na política de Alagoinhas. Hoje eu vou conversar com nada mais, nada menos, a mãe de Isabelle, Jussi Cardoso. Boa noite, meu amor. Boa noite. Dizer que é uma honra estar aqui, sabe? Porque eu acho que esse ambiente da internet, esses bate-papo, ele serve muito para que a gente possa ampliar a nossa possibilidade de conexão com as pessoas. Então é um prazer bater esse papo aqui com vocês. E as pessoas saberem mais, né? Quem é Jussi Cardoso? Essa mulher, primeira negra no PT de Alagoinhas. É uma honra, né? Saber que o Partido dos Trabalhadores está tão bem representado com uma mulher desse naipe. Sou a primeira mulher eleita pelo Partido dos Trabalhadores na cidade, a primeira mulher também no campo da esquerda e a primeira negra, né, que se autodeclara negra e negra retinta. E estar na política é um espaço que nós que viemos do movimento de luta, eu que venho do movimento de luta, é uma experiência de fazer exatamente aquilo que nós sempre discutimos no movimento social e que não era possível, porque nós não tínhamos uma voz que compreendesse exatamente aquilo que nós queríamos dizer, ou que nós gostaríamos de ver representado e debatido na ordem do dia, na pauta do legislativo, sobretudo que é o espaço da política institucional que eu ocupo. E eu acho que ser a primeira, eu não quero ficar, inclusive, muito tempo com esse título, não, porque eu acredito na alternância de poder e eu quero que esse mandato ele possa, como instrumento, fomentar e motivar outros e outras, inclusive, que possam ocupar também a política, tanto o legislativo como também o executivo, e não só o municipal, mas que a gente possa ocupar e pluralizar a política, que é isso que vai fazer com que a democracia ela seja fortalecida e que os interesses, né, do cidadão e da cidadã esteja de fato no centro do debate da política. Aí vocês perguntam, por que ela foi a primeira? Jussi Cardoso. Essa mulher de uma generosidade tão grande, uma mulher que veio de uma extrema pobreza, né? E tornou-se uma potência como é. Eu fico maravilhado, porque primeira temporada a gente decidiu com a produção que seria grandes mulheres, seriam 19 grandes histórias. E aí, em um dos momentos, a gente... vamos chamar Jussi Cardoso. Eu disse, meu Deus, e agora? Não tenho ainda cacife pra isso. Aí, Clara, minha filha, me ajude aqui, porque é você que vai ser a nossa escolhida de trazer essa mulher. Eu fico maravilhado com os seus discursos, porque eu acompanho, né, os seus discursos e, assim, eu vejo outras mulheres lá na Câmara de Vereadores, ao contrário de Catu, que já vai para o segundo período que só tem uma mulher entre 13 homens. É muito difícil ser uma mulher tão empoderada, com um discurso tão firme dentro da política atual? Sem dúvidas, e eu acho que é importante, assim, para a galera que está aí nos assistindo, centrar um pouco, né, dizer, demarcar meu lugar, de onde eu venho, de onde eu falo, né? Como você disse, eu venho de uma realidade de vulnerabilidade extrema no parlamento da minha cidade. Então, a sociedade brasileira, ela foi fundada, ela foi construída com bases numa relação sociocultural que deixa as mulheres ainda de lado quando se diz respeito à ocupação dos espaços públicos, sobretudo os espaços que definem poder. E para as mulheres negras, nossa, isso é ainda maior. E para as mulheres negras e as mulheres pobres, isso é ainda pior. E eu venho dessa realidade. Então eu venho da família monoparental, uma família que minha mãe ela era responsável por 6 filhos. Então você imagine isso ali no finalzinho da década de 70, início de 80, sem nenhum tipo desses programas assistenciais, sem a estruturação de um SUAS, por exemplo, do Sistema Único de Assistência Social, sem nenhum tipo da mão do Estado para prover ali na condição de vulnerável o mínimo para que ela pudesse subsistir, ela e os filhos, de vulnerabilidade extrema. Então todos nós precisamos lá atrás acessar o trabalho infantil por uma questão de sobrevivência. E isso foi, de alguma forma,
obviamente, me construindo, e isso também reflete no que eu sou hoje, em tudo isso que você disse. Porque quando você diz isso, que meu discurso ele é forte, que ele é potente, eu obviamente Mas fico é feliz. muito. Mas ele é muito uma construção baseada naquilo também que me define como pessoa. Então, eu venho desse lugar de vulnerabilidade e de um lugar que eu não acreditava em mim. Então, eu chegava em espaços que eu não conseguia nem levantar os olhos. Porque você não imagina, e vocês que nos assistem, o que uma menina negra passa nas cozinhas dos outros, como a gente costuma dizer. Então, lavar roupa de ganho. Manhã chegou a lavar 15 trouxas de roupa ao mesmo tempo. Não tinha água encanada, nem luz elétrica no bairro. Então, tudo isso era feito ainda à luz de candeeiro, com ferro de brasa, lavava no rio, e todos nós ajudávamos. E todos nós começamos a trabalhar cedo, como eu disse. E, obviamente, que infelizmente, todo tipo de violências nos acessa naquele espaço. Desde as humilhações, desde assédios, né, e violações de direitos diversos ali, mas também o racismo presente, tanto ali como na escola. Eu sempre conto de uma história que me marca, que uma das casas que eu trabalhei, a pessoa da casa, ela tinha um prato separado para eu comer, todo mundo trabalhava lá, né? Uma colher separada, que ela dizia que preto não sabia usar garfo e faca, e um copo, daqueles copos de extrato, né, separado, e o banheiro que usava era o banheiro do fundo. Toda vez que usava o banheiro, ela ia lá e jogava cloro depois de usar. E aí ela terminava de comer, todo mundo, e ela juntava essa comida, o resto das comidas, e colocava no prato e me colocava lá sentada para comer. E isso me traz uma lembrança, assim, obviamente que me traz uma memória dolorida, mas também uma memória que me move. Me move para dizer, olha, eu não quero o meu fazer hoje, o meu agir no parlamento, tem que ser de forma que nenhuma outra pessoa, sobretudo meninas dos territórios mais vulneráveis e meninas negras, precisem passar as coisas que eu passei. Então, tudo isso, como eu te falei, me tornou uma menina bem retada, né? Porque assim, eu era bem revoltada ali até o início ali da adolescência, mas aí eu encontro a capoeira, e quando eu encontro a capoeira, acontece um negócio bem interessante na minha vida, porque eu não tenho pai, né? Quer dizer, não tenho a figura do pai ali presente, tanto né? No registro, né, civil, como também afetivamente. Então, nem conhecia meu pai nessa época aí, eu conheci meu pai no final da adolescência. Eu cresci ali cheia de revoltas e eu gostava ali de dar na rua, de brigar, aquela coisa toda. E eu vi uma roda de capoeira e eu olhei assim, só quero aprender a bater. E fui lá para academia para aprender a bater. Então, era um projeto social, eu não tinha dinheiro para pagar. Minha mãe, então, costurou a calça daquele saco de alinhagem e eu fui para lá. E aí o mestre pegou uma apostila, me deu e mandou sentar. E aí, poxa, achando que ia aprender, E aí fui no segundo dia, no terceiro, quando eu percebi. E ele perguntava assim, o que tem na apostila? E eu nunca sabia dizer. Porque eu não lia, eu achava uma bobagem aquilo. Até que eu percebi que ou lia a apostila, ou então eu não poderia iniciar ali as aulas. Até que fui ler, e lá tinha sobre que a academia é Malê, eu sou da academia de capoeira Malê, da escola Malê, e ali tinha sobre a revolta Malê, colocando o negro numa outra perspectiva de resistência, de luta, de empoderamento, de protagonismo. Aí conheci a figura de Zumbi, de Dandara, e como aquilo foi despertando em mim as noções primeiras ali de consciência de raça e de gênero. E aí, toda essa vulnerabilidade, inclusive de fome, de extrema pobreza, de viver em uma casa de chão batida, a maior parte da minha vida, eu fui entendendo que era uma escolha do Estado brasileiro, de deixar pessoas como eu e como minha família viver naquelas condições, à margem de direitos. E aí eu fui transformar, naquele momento ali, fui aprendendo a transformar a dor em luta, porque eu só sentia raiva, e a raiva não me mudou. E transformou. A raiva não me movia. Então eu precisava, e aí o mestre tinha isso, precisa estudar. Para que você vença, para que você esteja no sistema superando ele, você precisa conhecer o sistema, mas você precisa dominar o sistema com conhecimento. Conhecimento é poder. Ele reproduz isso, inclusive, até hoje. Muito. E isso, eu estou dizendo isso para dizer a vocês como é que eu me construo hoje no parlamento. Então, no parlamento, em 2020, quando eu fui candidata a primeira vez, e fui, na verdade, convencida por um grupo de amigos e amigas a ser candidata. E 15 amigos, viu? Meio que ali impondo, porque eu não quero, tem um aqui, inclusive, acompanhando. Não quero e tal. Mas a ideia naquele momento era, olha, nós precisamos ter uma voz
que venha desse movimento, mas que venha desse lugar. E que tenha E poder que na traga fala. para o centro do debate da política essas demandas historicamente invisibilizadas ou tratadas como nada. Porque não é possível você discutir tudo, nada, aliás, da política, nem nenhuma política pública, sem considerar, na sociedade brasileira não é, sem considerar os dados de raça, de gênero e de classe. Porque isso define acesso, define quem ocupa, define quem não ocupa, define quem é vulnerável, define quem morre por falta de saneamento, define quem morre porque o SUS não funciona como deveria ou não é financiado como deveria, ou porque das mães, do dado de monoparentalidade que caracteriza a minha cidade e o nosso estado, que são famílias chefiadas somente por mulheres e que precisa da política de creche, por exemplo, porque a política de creche para as mulheres e para as mulheres nesse território não é só uma política educacional. É uma política que significa emancipação plena daquela mulher e condição de mobilidade socioeconômica daquela família. Porque é a possibilidade que essa mãe tem de ir para o trabalho e deixar seus filhos em um local seguro, sem que você mova a máquina de moer gente do sistema que coloca ainda essas crianças numa situação, infelizmente, de fragilidade para ser alcançado aí por todas as estatísticas negativas que nos caracterizam, infelizmente, ainda aqui a população negra. Eu vim dessa época de que tinha que ficar na casa dos tios, na casa da avó, porque não tinha a política de creches. E aí, o que me chamou muito a atenção é que Jussi vem de o timbre dessa mulher, né? Vamos lá. Vem da UNEB, uma historiadora. E aí, antes de começar, eu disse a ela, meu sonho de infância era também ser professor de história. Era meu sonho, me encantava com um livro de história. Eu passava noites lendo, ligava, acendia uma velinha e ficava lendo. Mas aí você vem desse lugar que você sai e torna-se a primeira da sua família a acessar uma universidade e a formar-se academicamente. Eu vejo também um discurso seu que diz que você é tudo aquilo que Cecília renunciou. Quem é Cecília? Cecília nossa, eu tenho até dificuldade de me emociona falar de minha mãe, porque minha mãe, ela é exatamente isso. Ela é a minha primeira noção de feminismo, uma mulher preta, sertaneja, que não sabe ler e escrever. Porque essa mulher, ela teve uma condição que eu certamente, mesmo com tudo isso que vocês acham sobre mim, eu não teria capacidade de criar 6 filhos sozinha, sem rede de apoio. Que você falou, olha, tem ali alguém que ficou... Tio, avó... Não, ela não tinha rede de apoio. Ela estava na cidade, na verdade, fugindo da violência. E da violência familiar, inclusive. Ela foi me ter em Alagoinhas por isso, ela vem de Oriçangas, nesse processo dessa fuga, né, de um pai alcoólatra, agressor e tal. E Maninha, ela é essa mulher, desse gigantismo. Maninha. Que ela abre mão, porque o sonho dela, por exemplo, sempre foi ler e escrever. Ela abre mão disso porque ela precisava, às vezes, trabalhar em 3 empregos, para que nós pudéssemos ter o básico em casa. Então a gente trabalhava, mas a gente estudava. Ela obrigava ali, ela não sabia observar. Se você sabia que ela não lê e nem escreve, se estava ali fazendo a lição da forma que deveria, mas ela cobrava isso, e isso foi determinante em nossa vida. Sem falar que Maninha nos ensinou valores que, com certeza, eu não aprendi, nem vou aprender em nenhuma outra universidade. Exato. Porque eu tenho princípios que eles são inegociáveis. E isso quem me deu não foi a política, eu sempre digo isso. Quem me deu não foi a academia, foi minha mãe, sabe? E princípios que me nortearam a vida. Inclusive em relação a fazer bem feito tudo que eu fizer. Mãe sempre disse isso, ó, se você vai varrer uma casa, você varra de forma que ninguém corrija ou precise varrer novamente. E eu penso nisso em qualquer atividade também que eu vá executar. Então, quando eu vou para a escola, eu já me dava ali por satisfeita, obviamente, para terminar o ensino médio, formada, né, primeira de casa formada, mas aí aparece uma outra pessoa, a importância de apoio, de rede de apoio, uma outra professora, a Kátia Marli, que marcou minha vida. E ela disse, não, seu sonho é para a UNEB, você vai para a UNEB. E ela, então, começou a me dar aula extra. Inclusive, eu reencontrei essa professora recente. E eu sempre falo sobre ela para dizer, às vezes, é do efeito borboleta mesmo, sabe? Do que você, uma ação sua,
o efeito dominó, seja lá como queiram dizer, pode incentivar e reproduzir impacto em gerações, na verdade, porque o que a professora fez impactou a minha vida, da minha filha e com certeza nossas próximas gerações, a partir daquele momento que eu consigo dar um corte na vulnerabilidade extrema e passar a ter algum tipo de oportunidade a partir do acesso à educação. Então minha mãe é fenomenal, ela é, sem dúvidas, como eu disse, o maior exemplo, sabe, que eu poderia ter de alguém que apoia a outra, de mulher que apoia a outra. Então eu venho dessa família, de uma mulher muito forte e que abriu mão de ser quem ela poderia ser para que eu fosse. Por isso eu sempre digo que eu sou Jusce de Cecília. Jusce de Cecília. Porque ela sempre disse isso, olha, vocês precisam, quando saírem, volte e traga o rastro no bolso. Você só tem seu nome, então não deixe nem faça nada que me envergonhe. Minha avó dizia a mesma E isso coisa. é uma prática na minha vida que norteia tudo que eu faço. Então eu tenho muito cuidado com o meu fazer. Eu sei que eu tenho um jeitão assim, que às vezes as pessoas até questionam, porque eu aprendi também com manhã. Manhã tinha uma regra de não mentir. Então, por isso que eu tô dizendo, quer perguntar, pergunte aí. Esteja preparado para minha avó era muito disso, era dizer ouvir assim, a resposta. você só tem um nome, é a única coisa que você vai nascer com ele e morrer com Exato. ele. Você precisa cuidar do seu nome, porque é a única coisa que vai dizer quem é você. Porque quando alguém disser quem é Tada, mas é aquela pessoa amargurada, aquela pessoa trapaceadora, mas quem disser quem é Tada vai dizer não, ali trabalha com honestidade, é isso e aquilo outro. E eu sempre trouxe muito isso de minha avó, muito. E eu vejo que você é uma das cadeiras mais atuantes do Legislativo de Alagoinhas. E aí, com mais de 30 leis no primeiro mandato, você lança leis que inclua a capoeira na educação básica. É muito de uma resposta daquilo que seu mestre lhe deu? Ah, sem dúvidas. Porque eu sei de perto a possibilidade e a capacidade da capoeira para enfrentar algo que ainda é uma chaga que estrutura todas as relações da nossa sociedade, que é o racismo. Porque quando a gente aprova, há 20 anos atrás, a Lei 10.639, porque importante falar sobre isso, né? Porque quando teve lá a pseudo-libertação dos escravos em 1888, em 1889 se proclamava a República. Em 1890, ou seja, um ano depois, colocava na ilegalidade a prática da capoeira. A vadiagem. O que era ser vadio? Era estar nas ruas. Ora, os negros saíram das senzalas para as ruas, porque eles foram colocados literalmente a ermo, sem nenhum tipo de indenização, sem nenhum tipo de pagamento por seu trabalho, porque lembrem aí, logo depois começou uma política, a primeira política de cota do nosso país, que foi atrair europeus, sobretudo italianos, para o Brasil com cota de terra, de dinheiro, tudo. As capitanias ali organizadas, então faixa de terra, os grandes latifúndios, eles vêm a partir exatamente disso. E enquanto que os negros ficam à mercê para procurar locais para ficar, e aí começam a se formar, inclusive, esses grandes territórios periféricos que hoje se caracteriza, né, a sociedade brasileira e os territórios brasileiros. E falar sobre isso é falar sobre a importância e o impacto do racismo em nossas vidas, e no caso da capoeira, ela se confunde com essa história nossa de resistência e de liberdade, porque a capoeira foi instrumento de liberdade. Então, nada melhor do que a capoeira, que é uma expressão genuinamente brasileira, sabe? Para que a gente possa resgatar nossa identidade e entender que a nossa cultura ela é potente, ela é importante, mas que a gente também se perceba como protagonista de uma história não dita, de uma história não contada, que conheça a história dos nossos, não dita, não contada nos livros de história. Zumbi, Dandara, Zeferina e tantas outras mulheres negras e homens negros que não estão nos livros, ou estão apenas, a nossa referência é apenas de que o preto é feio, ou da história de sofrimento. Mas e a história que a história não contou? Que a história não contou. A gente precisa resgatar isso. E aí, Bárbara Carini, né, ela tem falado muito sobre isso, porque nós colonializamos o nosso currículo, a gente precisa decolonializar isso. A gente entender o protagonismo negro em várias invenções, inclusive,
que sempre foram invisibilizadas. Grandes escritores, grandes escritoras que sempre foram invisibilizadas. Quando, por exemplo, quando a gente aborda aqui a autora do Dia do Professor, a deputada negra. É a primeira, né? Deputada negra. Mas por que muitos professores comemoram e não sabem disso? Exatamente por ser uma deputada negra. É inadmissível que em 2024, e aí eu estava até olhando os dados, e aí uma galera dizendo assim, olha, mas nós avançamos, um dos avanços de 2024 é exatamente ampliar a quantidade, o percentual de mulheres negras eleitas. Beleza. Mas quem está falando das condições que essas mulheres negras foram eleitas, eu digo, das violências que essas mulheres negras sofreram até chegar ao parlamento, e quem está dizendo e quem está preocupado com as garantias que ela faça um mandato, ela execute o seu mandato, exercite o seu mandato, sem precisar de escolta policial, sem precisar todo dia estar na delegacia, sem precisar ouvir falas racistas ou misóginas ou sexistas. E isso é importante falar, porque hoje, no país, a maioria das parlamentares negras que se destacam, ao exemplo de Thalia Petroni, Beni Brioli, a exemplo de Carol D'Artora, que inclusive aprovou agora a lei de cotas no serviço público, que é importante para trazer ao serviço público essa pluralidade que caracteriza a sociedade brasileira. Estamos falando de democratizar, de reparar, de garantir acesso a todos e a todas. Mas estas mulheres que eu citei aqui, todas elas hoje vivem com a liberdade restrita por conta de violências que sofrem e que vivem. Reginete Bispo, Tainá de Paula, Thaís, Érica Hilton, tantas outras mulheres que têm feito um grande debate, e parece exatamente isso. O fato de se destacar como uma das coisas que infelizmente, a sociedade que ainda subjuga as mulheres, acha que o lugar da mulher é um lugar interno do lar e um lugar de silêncio, que mulher tem uma regra para funcionar como mulher. Então, a mulher que foge dessa regra e que se estabelecida demais, né? por essa sociedade, aí começa a ser taxada de raivosa, como eu fui taxada de histérica, por exemplo, lá esse ano. Olha, porque ela é histérica, porque eu reajo, porque eu falo forte. Então, aí eu disse, porque eu tenho pegado essas narrativas e tenho feito a invertida mesmo. Olha, não sou histérica, não. Eu sou histórica. Histórica. E sou histórica porque venho de um lugar sem nenhum tipo de tradição na política, mas o que nós estamos fazendo, a política, é mudar a política, fazendo com que as pessoas venham e participem da política, entendendo que o protagonismo não é meu na condição de mandatária, mas do povo. Que o povo não tem que estar subserviente a político nenhum, nem a política nenhuma, muito menos a mim. Mas que precisa se emancipar. E para se emancipar, precisa aprender quais são os seus direitos. E quem é que banca o financiamento daquilo que pode ser a efetivação desse direito, que é exatamente o próprio povo. Então eu tenho falado muito sobre isso, instrumentalizado as pessoas em relação a impostos, em relação a como fiscalizar isso, e não ter essa relação de interdependência, de assistencialismo com político nenhum. E esse discurso não agrada a muita gente, porque tem político que vê a política como um trampolim de mobilidade pessoal. Então, para estas pessoas, não é interessante enfrentar a vulnerabilidade econômica. Exato. Então, quanto mais pessoas nesta condição, mais pessoas precisam de cesta básica. Isso. E a fome, infelizmente, retira das pessoas a condição de escolha. Porque as pessoas, entre ver os filhos chorando e ver uma pessoa lá que leva a cesta, vai acabar pegando a cesta. Só que muitas dessas pessoas vão lá trocar a cesta pelo voto dessa pessoa. Aí vai lá, pega o voto e não retorna lá para garantir o compromisso da representação para resolver as demandas que é dela, da família dela, da comunidade, do território que essa pessoa vive. Que a saúde não funcione, que precise de alguém para agendar um exame, que veja uma regulação, porque desta forma gera essa relação de interdependência. Portanto, na minha opinião, é um novo modelo do coronelismo piorado, porque é usar o dinheiro do povo para comprar o próprio povo. Exato. E a gente tem feito esse alerta de que o protagonismo e
o dono do negócio é o povo e o povo precisa se unir em torno disso para que nós tenhamos políticos melhores na nossa sociedade e nas nossas cidades também. Mulher, aí você pergunta quem é Jussi Cardoso. Não precisa nem dizer quem é Jussi Cardoso. Eu vou te bater. Ela é isso e muito mais. Jussi, você é uma das vereadoras que mais sofre ataques lá. Eu acompanhei ano passado, você fez uma fala, né, de que você era mais atacada ali dentro da casa. E que na maioria das vezes as pessoas mais próximas não te apoiavam. Eram pessoas distantes. Já fui para inúmeras palestras suas também, que você é uma mulher sem igual. Eu fico aqui só babando, admirando e agradecido por esse momento com o Jussi Cardoso, que é uma mulher fenomenal. Você vê isso como uma resposta a derrubar o patriarcado, esses ataques em massa? Eu não tenho dúvida, porque assim, ó, é como Foucault coloca, né? Na ordem do discurso. Os discursos, ele agrada um público, ele é formado para agradar um público e desagradar outro. No meu caso, que tem um posicionamento muito claro e assim, inegociável de que lado eu estou do lado do enfrentamento da vulnerabilidade, eu estou do lado da representação efetiva, eu estou do lado da representação ouvindo. Tanto é que o nosso mandato, ele faz de forma sistemática grandes audiências, grandes plenárias, inclusive, para ouvir crítica, apresentar o que nós estamos fazendo, o que estamos produzindo, para redirecionar caminho, se for o caso. E tudo isso faz com que o poder ele se movimente, a estrutura de poder se movimente. E na estrutura de poder, mulheres como eu não está aqui, na pirâmide, no pé da pirâmide, e não no topo. Muito menos participando ativamente da vida institucional da política. Então, eu chego na política e participo ativamente e participo de uma forma que vou mudando as estruturas, porque eu passo a aprovar pautas que eram pautas que não estavam na ordem do dia da política, a defender o orçamento público baseado na interseccionalidade de raça, classe e de gênero. Eu passo a questionar essa seleção de privilégios de alguns em detrimento da vulnerabilidade de muitos, então eu começo a incomodar. Alguns querem me cooptar, mas essa cooptação, ela se dá do seguinte: olha, eu quero você, eu acho você uma boa liderança, mas você fala demais, você fala alto demais, você precisa só ter alguns cuidados. E eu não sou uma pessoa que me enquadro muito nesse modelo. Porque a política, para mim, não é um espaço de permanência. É um lugar transitório. Eu estou transitando na política, mas eu trabalho na política na perspectiva de construir outras lideranças, de fomentar, motivar outras lideranças que tenham também compromisso para ocupar a política e mudar com outras vozes, outras ideias, inclusive para dar conta daquilo que é nosso mandato, obviamente, mesmo sendo instrumento da população e de participação popular, não vai dar conta de tudo, porque eu não tenho pretensão nem arrogância de dizer que eu represento todas as vozes ou todas as pessoas. Eu sei que não é assim, apesar dessa ser minha obrigação. E para explicar melhor, eu não sou vereadora de quem votou em mim, apenas. Eu sou vereadora da cidade, mas toda a cidade se sente representada por mim, mesmo ainda que sejam mulheres e mulheres negras. Obviamente que não. Ou pessoas do meu campo, que é progressista, que é de esquerda, obviamente que não. Agora, o meu fazer, constitucionalmente, sou obrigada a fazer pela cidade, a pensar no coletivo. Por exemplo, eu fiz uma emenda que nós construímos lá, um centro de qualificação profissional voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. Já passaram lá 500 mulheres que foram qualificadas. Quem são? Não sei. Se inscreve lá, então não tem que passar por mim, não são pessoas que eu conheço. Não está amarrada a você. Não, a política é pública. Só se inscreve quem vai no gabinete de Jussi Cardoso. Não, fizemos inclusive agora, porque lá nós temos destinação de emenda, uma forma inédita na Bahia, inclusive agora a deputada Alice da Mata também seguiu nosso exemplo e fez, que bom que a gente está dando exemplo para uma deputada federal, que é tornar o pleito sobre as nossas emendas extremamente democrático. Então, as pessoas apresentaram projetos, a gente abriu um edital de emendas, apresentaram projetos e nós vamos destinar a partir
desses projetos e da finalidade, obviamente, com o interesse público. Ou seja, se não precisa me conhecer, não precisa votar em mim, não precisa da minha relação política. Se achar bonita, Não, de forma pessoa. nenhuma. Até porque, Tadeu, eu penso o seguinte, ó. Eu sou contra, eu sei que é outra coisa bem polêmica que eu digo, mas é o que de fato sou. Eu acho que essa polarização na política, ela é uma coisa ruim na sociedade. Porque o que é polarização? Você é radicalmente contra tudo e radicalmente a favor de tudo. Isso torna você uma pessoa extremamente questionável do ponto de vista da sua capacidade própria de raciocinar. Porque achar que tem um lado 100% certo e um lado 100% errado, você precisa equilibrar as coisas, mas obviamente que eu não estou aqui passando pano para absurdos conservadores que têm acontecido, não é isso, mas dizendo que eu acho que a agressão, o ódio nunca pode ser uma saída. Na medida que eu lhe ataco, que eu lhe odeio, eu não melhoro a sociedade, eu pioro, eu contribuo para piorar. Então, se eu tenho uma visão diferente de alguém que está aí, sabe, com ódio, construindo uma série de coisas, de golpes, se eu faço a mesma coisa, em que me diferencio dessa pessoa? Nada. Então, eu não vou nas redes de ninguém atacar ninguém, mas também não aceito que ninguém venha na minha. Eu sou a rainha, plena. Sou a rainha plena. Então, assim, se alguém não quer dialogar comigo, eu simplesmente vou embora. Eu evito conflito. Eu evito conflito ao máximo. Óbvio que Mas tem alguns embates entrar, que sai de baixo. fazer. Quem quer comprar briga com o Jus Cardoso? E aí, os nossos embates, isso que eu contei da minha história de vida, me torna uma pessoa um pouco diferente de da maioria absoluta do que se espera das mulheres. Da maioria das mulheres, pelo menos. Que geralmente acaba ficando ali meio receosa, ou acaba meio que ficando ali constrangida de fazer alguns debates. No meu caso, não, querido. Então, assim, você deu, você vai levar. Agora, eu vou fazer isso também. Agora, eu falo firme, eu falo forte, eu sou grande, eu sou expansiva. E eu não vou aceitar que ninguém me chame de raivosa ou diga que eu estou nervosa só porque eu falo de forma mais firme. É meu tom de voz. Então, meu tom é esse. Então eu sempre digo que as pessoas precisam aprender, porque se um homem fala dessa forma, ele é incisivo, ele é potente. Uma mulher é raivosa, aí fala, não pode ser. Então nós precisamos dosar isso. E eu aprendi também a não deixar, como eu falei, diferente do que fazia comigo lá na infância, que me deixava para baixo, triste, ou insegura, como eu fazia até de olhar para alguém. Hoje não. Hoje o contraponto que eu faço ao racismo é no mínimo um constrangimento pedagógico, como diz meu amigo Preto Zezé. Mas eu vou usar do arcabouço jurídico que nosso povo na luta construiu para dizer que é crime que eu não aceito. Exatamente. Assim como não aceito silenciamento no plenário. Eu sou tão vereadora quanto qualquer outro vereador que está ali. Claro. Então respeito a todos e me respeito também e me faço respeitar quando alguém esquece que eu também mereço respeito. Então eu acho que é por aí que vai esse fortalecimento da democracia, entendendo que a sociedade ela é plural. Não tem jeito. E eu falo sempre em relação às mulheres. Essa semana, uma professora fez uma crítica a uma sessão solene lá da Consciência Negra, e aí ela depois usou, porque ela agora quer dividir a sociedade em mulheres negras e mulheres brancas, não posso falar nada dela. Não, não é isso. Primeiro que é preciso, obviamente, as mulheres brancas reconhecerem o lugar de privilégios que ocupam. Porque todas nós mulheres sofremos com esse resquício que, como eu disse, vem ainda da colônia, da ocupação, sabe, da invasão portuguesa, europeia no nosso país, que ainda secundariza as mulheres, sabe, nos espaços do sexismo, da misoginia, do machismo. Mas nós, mulheres negras, além de tudo isso, sofremos também com o racismo. Somos alvo, na verdade, do racismo, que não sou mais vítima, eu sou alvo. E na condição de alvo eu preciso me preparar. Então, claro, quando alguém usa de leviandade para questionar uma atividade com falas mentirosas só para atacar uma parlamentar negra, não tem o que dizer sobre esta mulher. Ela não é uma aliada. Não é porque é uma mulher, toda mulher, exato, que é uma aliada, principalmente quando usa de mentira para tentar nos atacar naquilo que ela não tem sequer lugar de fala. Porque o povo negro não estava lá e na sessão tinha mais de 400 pessoas. Então quem são as pessoas que ela acha que deveria estar? Ela? Quem deveria ser consultada para construir essa atividade? Ela?
Então, isso é um lugar de privilégio que muitas vezes essas mulheres querem fazer um debate que nós precisamos inverter a lógica da rivalidade que nós aprendemos e dizer o seguinte, olha, nós somos mulheres diversas, todas nós precisamos, em um dado momento, encontrar dentro dessa diversidade uma convergência para as lutas, para nos fortalecermos naquilo que é ainda uma demanda de todas as mulheres, que é garantir uma vida mais equânime, uma vida mais digna, uma vida que a gente tenha cidadania plena, uma vida que a gente não precise ainda estar falando todos os dias de uma pauta como agora estamos em evidência, por estarmos no 21 dia de ativismo, porque os 16 dias é uma agenda internacional. No Brasil, são 21 dias exatamente para dar esse toque do recorte do dado de raça, porque são as mulheres negras que estão no topo de todas as estatísticas de vulnerabilidade e, sobretudo, de violência doméstica. São as mulheres que mais morrem em feminicídio, são as mulheres mais vítimas de violência obstétrica, são as mulheres mais vítimas de violência sexual, mulheres negras. Então, todo esse dado requer da administração pública um planejamento que possa dar conta disso. Olha, considerando essas desigualdades que esse grupo de mulheres passam, qual é a ação do governo para que esses problemas sejam sanados e que essas mulheres tenham outras possibilidades e oportunidades. Então, é mais ou menos por aí, para que a gente entenda que as mulheres nós somos diversas, então, mas nós não podemos ser dispersas. Mas para isso a gente precisa entender essa pluralidade. Jussi, você vai a primeira vez para concorrer ao cargo do Legislativo de Alagoinhas e aí volta com 1.025 votos. Aí na reeleição você traz mais 800 votos. Que pretensão é essa dentro da política? Uma vez que você defende o discurso de alternância de poder. Vem agora como prefeita, como deputada. É o que todo mundo quer saber. Olha, primeiro dizer que isso é fruto da mobilização popular. E, sobretudo, essa ampliação de quase duplicar, porque eu fui a mais votada do PT e a mais votada da federação nessa eleição, porque esse processo que você falou, você fez referência, que de fato em 2024 eu passei o maior processo de perseguição política já visto na história da cidade e na região, na verdade. E eu acho que isso foi muito uma resposta popular, a dizer, porque esse grupo que me perseguia dizia, olha, é uma questão de honra retirar ela da política. E aí tinha um grupo, então, iguais a mim, dizendo, não é uma questão de honra que ela se mantenha na política. Sobre a pretensão, se eu pretendo estar em outro espaço, sinceramente, isso, para não ser, e olha que eu sou uma pessoa que não tem problema de responder, mas hoje a resposta é não. Então não tenho interesse de ser prefeita, não tenho interesse de ser deputada, apesar de defender a participação das mulheres nesses espaços, entender a importância, mas hoje, 2024, eu só penso mesmo em reoxigenar para fazer um mandato que dê conta daquilo que nós nos propomos para as pessoas, que a gente honre as nossas palavras, o que nós dissemos. Eu sempre disse que, e tenho dito inclusive esse período, que foi muito duro esse processo, sobretudo em 2024. Nós estamos num processo de cura, se curando, eu e a minha equipe, meus familiares, se reencontrando, porque ser mulher forte não quer dizer que essa mulher, a dor não alcança, pelo contrário. A gente continua em movimento, ainda que com dores. É isso que me move. Eu sei que o movimento faz com que mulheres como eu se mantenha viva. E viva em todos os aspectos, inclusive aqui. Marielle Franco presente. Sabe? Inclusive aqui. Porque tem mulheres que tombaram como Marielle, mas tem outras mulheres tombando, e são várias, tá? Inúmeras. Doentes, sabe? Doentes. Emocionalmente doentes, dada todos os problemas, perseguições e violências diversas que passaram e passam nos parlamentos no Brasil afora. Eu não quero ser um dado desse. Eu quero fazer a revolução sem que essa revolução signifique que uma de nós tombe, seja pelo adoecimento ou de qualquer uma outra forma. Então eu acho que a gente precisa se humanizar no processo da luta. Não sei então sobre essa questão do futuro político, mas uma coisa eu sei, eu quero revolucionar, continuar revolucionando a política. Cada dia mais. E aí eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer arrogante, mas
ser a primeira no espaço, entendendo o que é, porque eu sei o que eu faço no parlamento, eu sei o que é o parlamento. E isso não é arrogante, isso é como um barbeiro que sabe cortar um cabelo. Isso é como um maquiador que sabe fazer uma maquiagem, ou como um médico que sabe fazer um atendimento clínico. Eu sei o que é para se fazer no parlamento. E, infelizmente, nem todo parlamentar sabe disso. E isso faz a diferença. Pouquíssimos, Alinhado a isso, tem um compromisso de trabalho diário, meu e da minha equipe. Nós estamos diariamente no cotidiano da cidade e das pessoas. Então, considerando as limitações do nosso fazer enquanto parlamento, não tenha dúvidas que nós vamos continuar fazendo aquilo que nós fizemos nos últimos 4 anos, agora de forma melhorada. Não tenha dúvida. Arrasou. Jussi, o que você diria para aquela menina lá de 8 anos que começou a trabalhar tão cedo, que vem dessa vulnerabilidade, como você veio, e que hoje está cheia de sonhos e acha que, de onde eu estou vindo, de onde eu estou saindo, eu não tenho perspectiva nenhuma para o futuro. O que é que você diria a ela hoje, como uma motivação? Levante a cabeça. Levante a cabeça e estude. Eu não tenho dúvidas. Não há outra perspectiva. Nego Bispo, ele fala uma coisa bem interessante, eu gosto muito do Nego Bispo. Fiz agora 1 ano, inclusive, da morte dele, um dos maiores, né, assim, nomes intelectuais nossos, e um intelectual diferente, né, do Quilombo. Ele dizia isso, sobre a importância dessa ancestralidade ela ser repassada, da luta, que ele não morreria enquanto as pessoas estivessem reverberando as falas dele. Então eu falaria para a Jussi lá isso, que ela levantasse a cabeça, porque por muitas vezes tudo isso que eu falei aqui deixa a gente assim, e às vezes eu recebo pessoas assim, e eu sempre faço questão de dizer, levanta a cabeça, olha para frente, porque aí a sua própria perspectiva, o olhar se amplia, a sua visão se amplia para outras saídas. Porque eu não tinha nenhuma perspectiva quando eu era criança. Eu achava que não tinha. E quando eu levantei a cabeça, e se levantar pode ser de diversas formas, né? Como eu te falei, a capoeira, a escola. E isso fez com que eu pudesse mobilizar para um outro lugar diferente daquele que foi a minha infância e juventude toda. Eu tenho muito uma aba parecida com você, é sobre a capoeira. Passei por quem é gay, né, jovem, que não sabe ainda o que quer da vida, eu passei por muito preconceito, por muita violência. E aí um dia eu disse, não, eu quero fazer capoeira, porque eu vou me defender, vou sair batendo todo mundo. Mestre Dedo e Lívia, né, do grupo Resistência daqui de Catu, disse, não, a vertente é totalmente diferente. Você vai vir aqui para educar, você vai se educar, você vai aprender a ler de outra forma a violência. E aí eu passei um período muito conturbado, porque eu não sabia o que é que, na realidade, que eu queria da vida. E aí a capoeira me salvou nesse momento, porque eu fui tendo uma outra visão da vida e isso me levou a outros caminhos. Jussi, aqui no programa a gente tem uma parte que a gente dá esse caderno lindíssimo para as convidadas, para elas escreverem para elas mesmas daqui a 10 anos. Como você se enxerga daqui a 10 anos? O que é que você pretende, suas pretensões daqui a 10 anos? Fique à vontade. Inclusive, eu posso falar em todo o meu relacionamento com o Léo Santana. Olha, Léo, vem com o GG. Nossa. Vamos pro nosso bate-bola. Bora. Ai, uma cor. Amarelo. Uma música. Caju. Ai, tô apaixonada Livro. por Caju. O Carolina. Fugiu o nome, mas o de Carolina. Pronto. Maria de Jesus. Um sonho. Ver uma sociedade menos desigual. Uma viagem. Eu quero ir pra Cancún, não sei porquê, bicho. Arrasou. Eu quero ir pra Cancún. Ai, um artista. Eu gosto de Rafael Lugan. Fé. Eu tenho muito fé em Deus. Muita. Muita. Ele rege tudo. Um hobby. Netflix. Sou apaixonada por séries. Se deixar, eu entro numa lógica de série e filmes
Ai, ai, um projeto de vida. Quer dizer, ficar fitness. Também, ficar Isso. fitness é saúde, viu? Exatamente. Saúde, os Ney Mato dados- Grosso já disse semana, acho que foi passada, no programa de Angélica, que ele passou a malhar depois que viu um idoso de 70 e poucos anos, cheio de músculos. Aí ele disse, meu Deus, eu com 50, aí começou a malhar. Pois é, por qualidade de vida, inclusive para as doenças, né? Exato. Crônicas. Então eu acho que é isso mesmo, é ter mais qualidade de vida. Jusce Cardoso por Jusce Cardoso. Quem é Jusce Cardoso? Rapaz, uma mulher em processo de formação permanente. Eu sou uma sobrevivente do caos. Todo dia digo isso. Eu sou uma sobrevivente do caos. Eu me mobilizo, eu me movimento, ainda que com dores. E isso é o que de fato me caracteriza. Às vezes as pessoas acham que me deixaram lá no chão. E eu levanto, enxugo as lágrimas, coloco a roupa de ir e vou. Então se alguém achar que vai me derrubar, eu queira me derrubar, eu sempre digo que eu sou espinha. Eu posso até descer. Agora eu vou descer fazendo um estrago na garganta de quem quer que seja. Bicho. Isso me caracteriza como pessoa. Não é só na política não, tá? É como pessoa. Eu sou uma pessoa que não desisto facilmente das coisas. Eu luto por aquilo que eu quero. Também. Eu sou obstinada, mas eu sou também disciplinada em me desafiar. É tanto que eu coloco todos os dias lá, quando eu estou agora nesse processo de busca de saúde, vencendo a mim mesma mais um dia. Porque é isso que eu posso fazer. Eu posso mudar a mim, eu posso vencer a mim. Então eu fui aprendendo a silenciar as vozes outras que dizem diferente, seja lá o que for, sobre mim. Jusce. Daniela Mercury diz que cada mulher que se impõe nos liberta. E você é essa mulher. É a mulher que se impõe e liberta cada dia mais. Mais uma, mais um, mais milhares. Você é essa mulher que a gente quer no futuro que seja a mulher que ocupe locais de fala e que sempre traga esse discurso que acalenta. Muito obrigado mesmo. É uma honra hoje estar com essa potência aqui. Infelizmente está chegando nosso horário. Eu queria conversar mais e mais com você. Terá outras oportunidades. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço e dizer que nessa grande crise que nós vivemos, a democracia representativa, estar no parlamento, neste momento da história, é um desafio. E eu quero desafiar as pessoas que estão nos assistindo a fazer isso, a observar melhor a sociedade e a responsabilidade de cada um na sociedade. Então, muito obrigado e, sem dúvidas, é uma honra. Obrigado. E eu estou à disposição. Esse programa é um oferecimento da produtora Boraê, do jornal Êxito e da Dom Up. Muito obrigado e nos assista aí embaixo.